Uma das maiores polêmicas do futebol é se o Pelé fez ou não mais de 1000 gols. A FIFA diz que o rei do futebol marcou apenas 800 gols. Já os brasileiros garantem que ele passou e muito do milésimo. Mas afinal, quem está certo nessa história? Será que o critério da FIFA é realmente válido? Não estaríamos cometendo o erro de olhar para o passado com os olhos do futuro? Tudo isso e muito mais nesse episódio. Então, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Salve galera, meu nome é Pedro Guilherme e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós iremos tratar de um tema bem controverso e que gera debates intensos no mundo dos esportes. Afinal, o rei do futebol tem ou não mais de 1000 gols? Para entender toda essa história é preciso voltar no tempo, mais precisamente para meados do século XX. Foi nessa época que nasceu Edson Arantes do Nascimento. O jovem da cidade de Três Corações estreou pelo Santos com apenas 15 anos e de lá pra cá encantou o mundo com a sua habilidade e alegria em correr com a bola. Apelidado de rei do futebol, Pelé foi responsável por diversos títulos em sua carreira. Entre eles, 3 Copas do Mundo, 6 Campeonatos Brasileiros, 2 Libertadores, 2 Mundiais e muitos outros títulos que deram a ele a coroa do futebol. Com toda essa popularidade, a equipe paulista que Pelé fazia parte era frequentemente convidada para participar de torneios ao redor do mundo e assim o fazia, marcando mais de 1000 gols durante toda a sua trajetória. Porém, é nessas excursões que mora uma das maiores polêmicas do futebol. Os gols marcados durante essas viagens e amistosos podem ou não ser considerados válidos? Bom, antes da resposta, precisamos apresentar os números do rei. O atacante atuou em poucos times. O primeiro deles foi o Santos, onde marcou 1091 gols. O segundo foi o New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde marcou 66 gols. E por fim, na seleção brasileira, marcando 95 gols. O restante dos seus números foram conquistados por meio de combinados de times, como a seleção do Campeonato Paulista, por exemplo. Somando tudo, temos um total de 1282 gols. Esses são os números apresentados pelo Santos, pela CBF e pelo próprio jogador. Até que veio a FIFA e simplesmente desapareceu com mais de 500 gols da lista. Para quem não conhece, a FIFA é a Federação Internacional de Futebol. É ela quem cuida e comanda o esporte em todo o mundo. É ela quem organiza, por exemplo, os campeonatos, decide os times que foram campeões em torneios do passado, realiza os cálculos oficiais das estatísticas, enfim, é a FIFA quem manda em tudo relacionado ao futebol. E um belo dia eles resolveram catalogar todos os gols marcados por jogadores de todas as eras, desde o início do futebol até os dias de hoje. Para isso, alguns critérios foram estabelecidos. O primeiro deles é o de partidas oficiais. Somente são considerados na contagem os gols marcados em jogos e torneios reconhecidos pela entidade, deixando de lado os torneios e partidas amistosas. Para as seleções, somente são considerados os marcados em datas oficiais e em partidas entre seleções. Ou seja, aqueles amistosos tipo Brasil e Barcelona não entram nessa lista. Já os gols podem ser de falta, de pênalti, com a bola rolando, enfim, o que vale é botar a bola na rede. Alguns outros critérios também são utilizados, mas esses são os principais e os que você precisa saber. E assim, depois de muita pesquisa, a FIFA divulgou a lista oficial com os maiores artilheiros da história do futebol. Em primeiro lugar está o português Cristiano Ronaldo, com 867 gols. Em segundo lugar está o argentino Lionel Messi, com 819 gols. Em terceiro, o austríaco Joseph Bican, com 805 gols. Em quarto está o brasileiro Romário, com 772. E enfim, no quinto lugar, o rei do futebol, com 767 gols. Mais de 500 gols a menos do que na contagem que comentamos mais cedo. Completando a lista, em ordem decrescente, temos Puskás, Miller, Lewandowski, Eusébio e Ibrahimovic em 10º lugar. Dessa forma, a FIFA simplesmente excluiu centenas de gols do brasileiro, desconsiderando totalmente a realidade da época em que foram marcados. Para compararmos a diferença, podemos ver exatamente onde os gols foram retirados. Na contagem do rei, temos 1091 gols marcados pelo Santos. Já a FIFA afirma serem apenas 643, um total de 448 gols de diferença.
Já nas partidas pela seleção brasileira, temos 95 gols na contagem da CBF e 77 gols na contagem da FIFA, uma diferença de 18 gols. E pelo New York Cosmos, temos 66 gols na contagem do brasileiro contra 37 nas estatísticas da FIFA, uma diferença de 29 gols. O restante deles foram marcados em combinados com a seleção do Sudeste. Só que tem um grande problema na análise da FIFA, que é o que chamamos de anacronismo, que é basicamente julgar atitudes do passado com as influências do presente, sem considerar o contexto da época em que aconteceram. Basicamente, a FIFA não leva em consideração a importância de diversas partidas disputadas e as considera como não oficiais. É claro que amistosos contra as Forças Armadas do Brasil não podem ser considerados oficiais, mas partidas contra Barcelona, Real Madrid, Juventus, Benfica, todas elas com venda de ingressos, árbitros profissionais, cobertura exaustiva da mídia, torneios divulgados e ansiosamente esperados pelos torcedores. Tudo isso não deve ser levado em conta em uma época em que a FIFA sequer era responsável por organizar vários dos torneios disputados e que agora são reconhecidos? Por exemplo, o tão aclamado Mundial de Clubes era organizado pela Associação Japonesa de Futebol e pela empresa Toyota. E aí? Um torneio organizado por uma associação nacional e uma empresa podem ser considerados como oficial e internacional? Não deveria ser esse também um torneio amistoso? Podemos falar também dos amistosos entre as seleções, onde a data FIFA só foi criada nos anos 2000. Como ficava até lá? Os jogos que foram organizados por outras pessoas não devem contar? Enfim, muitos ainda tentam argumentar dizendo que a qualidade dos jogos eram ruins, que muitos jogadores eram amadores e por isso não podem ser considerados como oficiais. Mas tem um probleminha nessa afirmação. Como que a gente vai explicar o fato da seleção de Tahiti ter disputado a Copa das Confederações em 2013, um torneio importante e oficial segundo a FIFA, com apenas um jogador profissional na equipe e todos os outros sendo amadores e tendo outras profissões em seu país? Aí a FIFA não se preocupa de serem amadores, né? Ou então o caso da França, que goleou por 14-0 a seleção de Gibraltar, com todo respeito aos jogadores e ao país. Mas como eles podem desconsiderar partidas como Santos e Real Madrid, que no contexto da época eram tidas como partidas oficiais e de extrema importância e relevância, e considerar a de Gibraltar? Na opinião de quem vos fala, é inegável que algumas partidas não devem fazer parte das estatísticas, mas a FIFA cai no erro de anacronismo ao definir quais delas devem ou não ser consideradas oficiais. Essa é a minha opinião, mas e vocês? Acham que o Pelé tem ou não mais de 1000 gols? Deixa a sua opinião aí nos comentários pra gente saber como pensa o torcedor brasileiro, e eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui. E se você gostou do conteúdo, nós temos diversos outros episódios do podcast, sempre falando das grandes polêmicas do futebol. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui, um abraço e até a próxima!